Olha só, eu estava assistindo agora uma reportagem sobre incêndios que aconteceram no passado, situações, está até passando agora na minha frente, do edifício Joelma, de um outro edifício lá, pessoas passando situações dificílimas ali de vida e morte. Muitas pessoas morreram naquele dia. Ele aconteceu, acho que se eu não estou enganado, em 1974. Eu tinha mais ou menos 4 anos nessa época e estava acontecendo isso. E ele, muita gente foi levada ali naquele edifício. A vida delas foram ceifadas ali. E engraçado que eu tô vendo, o que me chamou a atenção e que eu queria falar com vocês é o seguinte: um homem lá daquele edifício militar tentou ajudar umas pessoas, aconteceu umas coisas com ele, e ele foi para o alto do prédio e conseguiu salvar algumas pessoas de morrer, ele conseguiu salvar umas pessoas da morte ali, e engraçado que ele, para aquelas pessoas, foi um salvador. Interessante, né? E ele chega num ponto que ele olha assim, que tem pessoas abaixo dele, e ele tenta tirar aquelas pessoas daquele lugar lá e quebra o local e tal, e tal, e tal. E as pessoas que estavam ali já estavam numa situação mais crítica, mais queimada, e ele pega uma moça no colo e ela não conseguia nem falar mais assim direito, ela ficava balbuciando, balbuciando, e quando ele entendeu o que ela disse assim: não me deixa morrer. Aí ele falou assim que ela morreu nos meus braços. Aí ele começa a chorar e disse: eu não consegui salvá-la. Engraçado, mas ele salvou tantas outras pessoas, mas aquela foi importante para ele. Aquela que justamente ele não conseguiu salvá-la foi muito importante para ele. E ele queria ter salvo ela. Mas engraçado, a pergunta que eu me fiz quando eu vi isso foi: por que ele não conseguiu salvá-la? Por quê? Qual foi o motivo dele não ter conseguido salvar essa moça? Eu me perguntei e me perguntei. E sabe a conclusão que eu estou chegando? Que ele poderia ter ajudado ela também. Porque foi dado um tempo para ele até aquele momento. Ele foi livre da morte, não teve um decreto de morte sobre ele, mas ele também estava num teste para ele mesmo saber quem era ele. E ele chegou naquele ponto ali, ele fez o que precisava, no máximo que ele pôde, e até um limite. Naquele ponto ele não podia passar mais porque ele não tinha mérito para salvar aquela pessoa. É verdade. Ele tinha mérito para salvar algumas. Ele mesmo não tinha decreto de morte, ainda teve algum mérito para salvar outras. E ele fez isso. Ele fez bem, se empenhou, mas aquela outra ali ele não conseguiu. Por quê? Porque ali era um nível maior, o decreto era mais forte e não tinha como ele acessar esse nível. Você sabia que um tzadik ele cancela muitos decretos? É? Um tzadik consegue cancelar decretos. Mas o que é um tzadik? É um homem que cumpre a vontade do Eterno plenamente, seja como Benenoa ou seja como judeu. Ele é um tzadik. Ele cumpre a vontade do Eterno, então por isso ele tem acesso ao mais elevado. E ali ele pode pedir por alguém. E ele é ouvido. E aí pode ser que o Eterno, pelo justo que ele é, pelo que ele faz, conceda aquela vida permanência nessa terra por um pedido de alguém. Porque alguém pediu. E esse alguém tem mérito para pedir. Esse é o justo.
Naquele momento em que a situação está daquele jeito, pode ser que tenha tzadik que consiga fazer isso. Então, eu até penso se Moshe Rabbeinu fazia isso. Mas talvez um grande tzadik do povo judeu, que isso já vi história de Baba Sali, já vi história de vários outros grandes tzadikim, que pediam até para trazer a vida de volta, mesmo que ela já tinha partido. Mesmo que ela já tivesse partido, ele tinha autorização e mérito para pedir ela de volta. Ele tinha mérito para pedir. E ele pedia e ela voltava. Hashem concedia, pode ir lá e trazer ela de volta. Por quê? Porque ninguém pode trazer uma alma de volta sem Hashem permitir, mesmo que você saiba como fazer. Se você fizer isso, no fundo você está querendo ser Deus. Pegar o que você pegou, adquirir o que você adquiriu e usar para seu proveito. Porque o que você quer naquele momento é chamar a atenção para si, porque Deus falou que não falou que não. E não falou que sim, então não pode fazer. Ué. Entendeu? Mas uma pessoa pode chegar no nível de pedir por outra. Sim, pode. Como? O nível que ela tiver de vontade de servir ao Eterno. Seja nas 7 leis de Noa ou nas 613 dos judeus. E você passa então a se tornar um tzadik com a sua vontade de servir o Eterno, como Avraham fez, sair em busca do Eterno com toda a vontade, com toda a força, com toda a intensidade, deixar o Eterno guiar sua vida para onde Ele quiser, levar sua vida na direção que Ele quiser levar, confiar nele e só fazer aquilo que Ele ordenou que seja feito. De não descumprir essas 6 para o Benenô e cumprir essa 7ª para ele também. E os judeus, essas aqui não é para fazer e essa aqui é para fazer e pronto. É isso aí. Então assim, quanto mais intenso a pessoa for nessas leis, mais elevado e mais crédito ela tem com o Criador. Com isso, ela pode pedir mais pelo seu próximo. Tudo está ligado ao seu próximo. Esse moço, que eu contei a história dele para vocês, ele chegou, e ele está contando de vários aqui ao mesmo tempo, eles chegaram eles passaram por um teste extremamente elevado e saíram dali diferentes. Esse homem, quando toca nesse assunto dele não ter conseguido salvar essa moça, ele se emociona muito. Um outro contou também uma outra situação a qual ele passou e ele também chorou. Ele, sabe, o ponto da lágrima é aquele ponto que é você. Ali, você é você. Ali Hashem conseguiu mostrar quem é você. Você não conseguiu salvar essa moça. Tá certo? Mas você me mostrou quem é você. Você se importa com o seu próximo. Você realmente se importa com o seu próximo. Você não se importou mais com você do que com eles. É nesse ponto que a Hashem quer saber quem nós somos. E Ele nos ajude. E Ele nos torne. E Ele nos salve. Ele nos dê o mérito que precisamos. Ele faça tudo em nós. Ele consiga ser honrado, exaltado por pessoas tão pequenas quanto nós. Diante do Eterno, acho que nem grão de areia nós somos. Nós só precisamos pedir para Ele, sabe? Que Ele nos ajude.
nos abençoe, nos conceda.